Purifica-me do meu pecado, pois conheço as minhas transgressões. Davi fala de 3 coisas. Fala assim, iniquidade. Participa, fala iniquidade, pecado e transgressão. Repete, pecado, iniquidade e transgressão. Às vezes sabe o que acontece? Quando a Bíblia fala, então a minha transgressão, ou a minha iniquidade, ou o meu pecado, todo mundo acha que é a mesma? Não é. Posso dar um exemplo? Transgressão, pecado e iniquidade. São 3 tipos de pecado. Na verdade, todos são pecados. Só que a transgressão, vamos supor, eu vou dar um exemplo para você de uma arma de fogo. Uma pessoa que mata alguém. A pessoa pegou uma arma de fogo, guardou dentro da bolsa, a arma estava carregada, de repente a bolsa caiu, disparou e atingiu uma mulher e matou a mulher. Ele tem culpa? Tem, porque ele está carregando a arma dentro da bolsa armada. Quem está entendendo? Levanta a mão. Agora, foi um? Fala acidente. Foi um? Foi um acidente. Ele não matou a pessoa porque ele quis. Isso se compara a uma transgressão. Transgressão é quando uma pessoa peca por acidente. Quem está entendendo? Levanta a mão. A pessoa não estava planejada, nada. Ela errou, ela pecou, ela errou. Isso é uma falha. Agora, quando a Bíblia fala transgressão, a Bíblia fala de transgressão, fala de pecado. O que é um pecado? Pecado é quando a pessoa sabe que não deve fazer, mas depois ela se arrepende, mas ela... Quem está entendendo? Levanta a mão. Ela se arrepende, mas ela fez. Agora, o que é transgressão? É como uma pessoa, aí dando exemplo da arma, é aquela pessoa que atirou na outra, matou, mas ela está... Fala arrependida. Ela está o quê? Agora o terceiro é quando a Bíblia fala sobre pecado, transgressão e a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é aquele que fala assim, matei e se viver... Antigamente falava isso, né? Matei e se viver, eu mato de novo. Não tem arrependimento, eu fiz mesmo isso aí, eu sou isso aí que você está vendo. É um exemplo, são os exemplos que eu estou dando para você. Agora, o grande problema é que as nossas atitudes, elas vão abrindo janelas espirituais. As nossas atitudes vão fazendo o quê? Janelas espirituais. Davi, ele entendeu sobre qual assunto. Quando você pega a Bíblia e você lê que assunto é que tá sendo colocado ali, qual assunto que é? O assunto é que Davi tomou Betseba por mulher, mandou matar Urias, escondeu e deixou tudo aquilo escondido. O assunto era esse. Você sabe por que ele fez essa oração aqui? Porque o profeta veio e descobriu ele. Fez o quê? Descobriu ele. Ele foi descoberto. Ele não se arrependeu, ele foi descoberto daquilo que ele praticava, da prática dele. Então ele entendia que a falha dele começou como transgressão, entrou no pecado e virou iniquidade na vida dele. Qual a diferença da transgressão e do pecado para a iniquidade? Olha só, a transgressão e o pecado são coisas que me prejudicam. A iniquidade é alguma coisa que eu faço, me prejudica e prejudica os outros. A colheita é maior. Quem está compreendendo? Pessoa sai de carro, de moto, enche a cara, bateu o carro, perdeu o carro, está no hospital, ela só se prejudicou. Agora, a pessoa sai, enche a cara e atropela uma pessoa, mata uma família dentro do carro, aí já entra
num outro âmbito. Sabe por quê? Porque foi envolvido terceiros Quem está me entendendo até agora claramente o que eu estou explicando? Eu estou explicando para você o que é pecado, o que é iniquidade, o que é transgressão. Agora, qual o assunto que eu estou falando para você hoje? Qual que é o meu assunto hoje? Heranças espirituais. Heranças espirituais. Heranças que vêm de uma raiz familiar antiga, ou maldição hereditária, herança hereditária. E você tem que entender isso. Porque as minhas atitudes, elas vão abrindo janelas espirituais. Eu vou dar um exemplo para você. Olha para cá. A pessoa que ela pratica feitiçaria, toda pessoa que pratica feitiçaria, a família dela, os parentes dela, vão ter problema de loucura, depressão. Você sabe por quê? Porque lá na feitiçaria a pessoa bate cabeça. A pessoa bate cabeça. Você pode ver que Saul, quando ele procurou a feiticeira, o que ele fez? Começou a ficar louco e suicidou, tirou a própria vida. Quando Davi, ele pecou, que o profeta veio, o profeta falou para ele assim: a partir de hoje, não afastará a espada da sua casa. O que você fez em oculto vai acontecer na sua vida e todo Israel vai assistir. O que aconteceu com Davi? Primeira coisa que aconteceu, ele perdeu os filhos. O filho de Betseba morreu? Morreu ou não morreu? Morreu. Ele orou, o menino morreu. Absalão passou correndo, ficou pendurado, enforcado, mataram ele, morreu. Tamar morreu dentro do quarto. Ela sofreu um abuso e se trancou naquele quarto até a morte. A morte chegou na casa de Davi. O reino de Davi, que era um reino próspero, começou a virar um reino de miséria. Ele começou a perder. Ele entrou no processo de perda. Ele foi perdendo. Só que o problema, olha para cá. Quem cometeu o pecado foi quem? Davi. Mas quem morreu? Os filhos. A geração. A geração de Davi começou a ser afetada. Olha para cá. O problema é quando nós cometemos iniquidade que abrem janelas espirituais e prejudicam a nossa casa. O problema é quando alguém, Michele, ela está vivendo uma situação que ela não gostaria de viver, ela não sabe por que ela está vivendo aquilo, ela está sofrendo e ela não entende que de repente uma prática não tão distante fez ela herdar. Fala assim, herança. Fala assim, herança. Ontem eu estava lendo com a Michele sobre é uma coisa muito forte que a gente estava lendo sobre heranças. E a gente percebe que dentro da mente da pessoa, no caráter da pessoa, ali é embutido através do sangue, do corpo dela, isso vai passando de pai para... E principalmente quando a Bíblia fala sobre iniquidade. A iniquidade, ela passa. Isso é provado pela ciência, epigenética. A iniquidade, ela passa. Já provaram e estudaram isso. Vai passando de pai para... Então é uma coisa que tem que ser cancelada. Agora olha só o que eu vou dizer para você. Presta atenção nisso. Quando uma pessoa, ela pratica a feitiçaria, isso traz a loucura. Posso revelar uma coisa forte para você? Posso ou não posso? Êxodo 20, versículo 5. Êxodo 20, versículo 5. Põe aqui para mim. Deus, ele começa nos 10 mandamentos. Deus está falando isso aqui quando? 10 mandamentos. Se você sentir vontade de dormir, dá uma levantadinha, fica em pé, não perde não. O que eu estou ensinando para você não. O que Deus fala? Não adorará, não dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso. Eu visito a iniquidade dos pais onde? Fala mais alto. A iniquidade estava no pai, agora está onde? No filho.
Você pode ver, aí, olha só, conecta comigo. Eu sou um Deus zeloso, eu visito a iniquidade do pai no filho até a terceira, quarta geração daquele que me aborrece. Falar assim, iniquidade, passa de pai para filho. Aí Deus, Genésio, ele começa falando o quê? Não adorarás o quê? Não adorarás e nem darás o quê? Culto. Se você pegar o versículo anterior, ele fala assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem que há embaixo da terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Aí o outro versículo já vai falando, não, mas você não vai adorar, você não vai dar culto. Pergunta assim, por quê? Quem eu adoro, ou o meu ídolo, eu começo a ficar parecido com ele. Eu estava lá na casa do senhor José Carlos, fazendo a célula essa semana, eu falei sobre isso. Uma pessoa se parece com o ídolo da vida dela. Posso dar um exemplo para você? Posso ou não posso? Quando a pessoa ela começa a adorar, ou quando ela começa, não digo adorar, ela começa a ter um ídolo. O meu ídolo é o Iron Maiden, o meu ídolo é rock. Como é que ela começa a se vestir? Você não sabe? Ela começa a se vestir de preto. Ela se veste de preto. Aí às vezes até escreve assim, ó, metálica. Aí deixa o cabelo crescer grandão assim, né? Pinta as unhas de preto. Que ela começa a parecer com o Iron Maiden. Quando o menino começa a ouvir muito funk, o que ele começa a fazer? Falar gíria. Quem está entendendo? Levanta a mão. Começa a falar muita gíria. A gíria do funk. Aí ele já começa, você olha para ele assim, ele começa a virar ele começa a incorporar o funk. Já bota a calça, jamais. Quem está entendendo? Levanta a mão. Assim, e jamais transforma. Você olha para ele e fala, é funkeiro. Às vezes começa a olhar o ídolo dele lá, fez uma tatuagem no rosto. Ele vai e faz uma no rosto também, assim, ó. Não é porque ele quer, não, é porque ele viu lá. Ele foi se espelhando. Quem me entende? Levanta a mão, senhor. Diga assim, eu vou me parecer. Fala, eu vou me parecer com o meu ídolo. Por isso que quando a Bíblia fala para você, não tem ídolo, isso é uma coisa perigosa. Porque Deus fala do ídolo e imediatamente ele emenda em maldição. Olha Marquinhos. Ele fala do ídolo e emenda na maldição. Ele fala, você não vai ter outros ídolos. E ele começa a falar dos ídolos. E de repente, pastor Gilson, ele fala assim, ó, eu visito a maldição, eu visito a iniquidade do pai. O que Deus está dizendo? Esse tipo de adoração é uma iniquidade. Isso é perigoso. Salmo 115, põe para mim aqui. Pergunta assim, por quê? Pergunta assim, por que é perigoso? Pergunta mais alto, por que é perigoso? Olha o Salmo 115, o que fala, quer ver? Põe aí versículo 6, acho que é 6, vai lá. A Bíblia diz assim, tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não... É assim mesmo? É ou não é? Apalpam, não andam, som nenhum sai da sua boca. Olha o 8. Tornem-se semelhante a eles, os quanto neles confiam. Quem confia no ídolo, Genésio, fica igual a ele. E como que é um ídolo? Ele fica parado e empoeirado, sozinho. É ou não é? É por isso que toda pessoa que tem adoração de ídolo, ela fica parada, dona José. O ídolo é casado? Hã? Qual que é casado? Fala, igreja. São João é casado? É? Pode falar. Não são. É solitário. O ídolo é solitário. Então toda pessoa que adora o ídolo, ela carrega a maldição, sabe de quê? Da solidão. Não se casa, a moça não se casa, ela fica sozinha, ela não se casa. E quando a pessoa se casa, sabe o que acontece com ela? É como se fosse uma viúva de marido vivo. Ela não tem um marido presente, o homem não tem uma mulher presente.
A pessoa está junto, mas fica solidão. Ela fica pensando em separar, porque tem uma maldição. Ela acha que se ela arrumar uma outra pessoa vai dar certo. Mas é porque ela tem uma solidão dentro dela. Você sabe por quê? Por causa da iniquidade. Quem está me entendendo? O ídolo. O que o ídolo recebe? Esmolas. As pessoas colocam esmolas. Toda pessoa que adora ídolo, ela vive de esmola. Tudo para ela é esmola. Quem me entende? Ela vai se tornar, ela torna semelhante àqueles que fazem quantos neles confiam. Posso aprofundar? Quem ensina a pessoa a adorar ídolo? É casado? Fala, igreja. Fala, é casado? Hã? Ainda faz um voto de miséria, de pobreza. Ainda faz um voto de pobreza. E o perigo, o problema é que a pessoa acha que é uma coisa. Olha para cá. O perigo é que a pessoa acha que é uma coisa normal. Escuta o que eu estou ensinando para você. Olha para mim. Eu estou lendo para você a Bíblia hoje. Não é o que eu penso, não. Aí a pessoa às vezes está num sofrimento. Ela não entende por que aquele sofrimento. Agora, você sabe o que é o grande problema? Porque isso aqui que eu estou ensinando para você, volta no Êxodo lá, é transferido. E quantas pessoas hoje que são pessoas boas, Michele, pessoas tranquilas, estão sofrendo com isso que eu estou falando? Porque um antepassado dela, da geração dela, alguém da geração dela, abriu uma janela. Tem uma janela aberta. Quem me entende? Levanta a mão assim. Tem uma janela aberta. Visito a iniquidade dos pais no filho até a terceira geração. O que Deus estava falando sobre esse assunto que nós estamos abordando agora? Eu visito na terceira e na quarta geração. Aí você vê que tem gente que está vivendo debaixo de maldição. Sentimental, familiar. E não percebeu. Ela diz assim, eu sou uma pessoa tão boa, por que é assim? Eu não queria viver isso, por que eu sou assim? Aí você vê separações que vão passando de geração em? Você vê doença que vai passando de geração em? E é uma coisa tão real que quando a moça do plano de saúde vai fazer plano de saúde para você, ela pergunta assim, tem tal doença que caminha na sua família? Tem essa que caminha na sua família? Porque se você dizer que tem, um plano vai lá em cima. Porque ela já sabe que existe um fator hereditário ali. Então, quando você pega a Bíblia, você percebe que a idolatria, ela gera solidão, miséria, infelicidade sentimental. E além de tudo isso aqui, ó, que eu estou falando para você, ainda gera dentro de uma casa, sabe o quê? Adultério, fala assim, adultério e prostituição. Dentro de uma casa. A casa começa a ser tomada. Aí a pessoa não entende por que a cabeça virou, por que o filho se perdeu. Oséias 4, põe aqui para mim. 4:12. O que eu estou falando aqui, eu estou gravando, eu vou mandar para você. Oséias 4:12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição fez o quê? Quem está entendendo? Espírito de quê? Não tem gente que fala assim, eu até consultei aqui, mas eu tive uma... Horóscopo, o que mais? Fala. É horóscopo, lemão... feitiçaria, imagem, eu rezei aqui, fiz isso, orei aqui, eu fui abençoado. A Bíblia diz que foi um espírito de quê? Prostituição. Olha para o profeta. O problema é que dentro de casa, no mundo espiritual, abre-se uma janela. Porque foi dado lugar para um espírito de prostituição. Abre uma janela de quê? Fala, igreja. De prostituição. Aí olha só, um espírito de prostituição enganou, e eles prostituindo-se, abandonaram o seu Deus.
Quando uma pessoa abandona Deus, deixa Deus para adorar um outro Deus, Deus encara isso como uma prostituição espiritual. Aí o espiritual fala assim, o espiritual, fala igreja, fala assim, o espiritual se manifesta no físico. Você sabe o que acontece na nossa vida física? É aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, vai se manifestando no físico. É profundo o que eu estou te falando? Estou sendo complicado? Quem está me entendendo? Aí fala assim, ó, prostituindo abandonaram o seu Deus. Olha o 13, sacrificaram em cima dos montes, queimaram incenso sobre os outreiros, macumba, né? Debaixo do carvalho e dos terebintos, porque a boa... Por isso as vossas... As letras, os negócios estranhos que eu passei, tá? Porque a boa, sua sombra. Por isso, fala assim, por isso, fala, por isso, as filhas o quê? E as noras. Adoração a outros deuses, adoração a entidades de feitiçaria, adoração a males e adoração às imagens, trai miséria. Horóscopo. Signo. Eu vou escutar o meu signo. Aí liga na Itatiaia. Câncer. Você de 22 de março a 23 de... Quem está entendendo? Levanta a mão. A pessoa fica lá assim. Quem me entende? Porque a sua sombra, por isso as vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Fala assim, alguém praticou. Mas o adultério e a prostituição veio na vida dos filhos. O que os filhos têm com isso? Pergunta assim, o que os filhos têm com isso? Pergunta. Fala mais alto. A Bíblia diz, se sois filhos, sois herdeiros. Filho é o quê? Herdeiro direto. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. Esse assunto é longo, por isso que eu vou fazer uma série. Esse assunto é longo, isso é só introdução. Se nós somos filhos, somos o quê? Herdam. A pessoa vai herdando. Herança espiritual. Isso que eu estou falando para você aqui, isso aqui são heranças espirituais. Janelas espirituais vão sendo abertas. E a pessoa não entende por quê. Aí a pessoa pergunta assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Deus é um Deus geracional. Deus é o quê? Fala, Deus é um Deus geracional. Você olha para você, Deus está olhando para a sua geração. Deus olha como se olha um time. Se o goleiro foi expulso, o time é prejudicado. Deus olha a sua geração. Deus não olha você. Por isso que Deus fala assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac. Fala uma geração. É por isso que Deus fala assim, Michele, Moisés, ouvir o teu clamor por causa dos seus exatores. E porque eu tenho uma promessa com Abraão, eu vim livrar você. Eu tenho um negócio com Abraão. Tem um negócio que eu começo com Abraão. Deus, ele começa no pai para terminar no filho. Grandes obras, Deus começa no pai e ele dá continuidade nos filhos. Vai continuando. E tem gente que está continuando um legado de maldição. A pessoa vai vivendo um legado de tristeza, de angústia. Aí alguém fala para você assim, ó, vai para cá. Ah, não, pastor, mas a maldição já foi cancelada aonde? Deixa eu te perguntar uma coisa. O pecado foi vencido na cruz. Tem alguém aqui que não peca? Tem alguém aqui que você pode levantar a mão e dizer eu não peco? As doenças foram levadas na cruz. Tem alguém aqui que nunca enfrentou uma doença na sua vida, na sua casa? Ou as doenças estão aí? Crente
crente fica doente? Fica ou não fica? Mas as maldições foram levadas onde? As doenças foram levadas na cruz. O pecado foi levado onde? Você sabe por quê? Qual que é o problema? O problema, Michele, é que a pessoa pensa que a cruz é o final. Só que a cruz não é o final, a cruz é o começo. Quando eu chego na cruz, eu começo a aprender. Eu aprendo na cruz como conquistar minha saúde. Eu aprendo na cruz como vencer o pecado. Eu aprendo na cruz porque a cruz é a porta. Jesus diz assim: eu sou a porta. Você vai entrar por essa porta. E entrar por essa porta é começar um novo estilo de vida. E o que eu estou ensinando para você hoje? Porque a religião diz para você: quando chega na cruz acaba. E isso é uma mentira. A religião tenta te dizer, traz esse paradigma para você, chegou lá, acabou. Aí o diabo está plantando e dançando na vida de todo mundo, das pessoas. Aí você vai encontrando com gente possessa na rua, igual sexta-feira agora, a gente ali no São José ali, ó. As pessoas andando possessas na rua, porque não foi cancelado. Agora olha para cá. Presta atenção. Pensa comigo. Quais seriam as janelas espirituais que estão abertas? Quais seriam as janelas espirituais? Pensa, deixa você pensar. Que eu vou entrar na etapa final dessa palavra. Quais seriam as janelas espirituais que estão abertas? Veja bem, a idolatria gera solidão, miséria, infelicidade sentimental, prostituição, adultério dentro de uma casa. Uma janela aberta. Assim. A feitiçaria, ela gera loucura e depressão dentro da casa. Lemão é feitiçaria. Quem está entendendo, levanta a mão assim. Assassinato. Assassinato gera, o derramamento de sangue gera aborto, morte, suicídio dentro da casa. Tem casa, olha para a minha igreja, que é sequência de acidente. No ano que um não morre de acidente, no outro, o outro suicida, no outro alguém mata alguém, ou da casa mata alguém, ou de fora vem e mata. É um espírito de morte que vai rondando a casa. Agora eu pergunto para você, quais são as janelas que estão abertas? Porque se você hoje... O que você tem que fazer hoje? Você tem que parar. Você tem que parar hoje. Essa é a primeira parte do que eu estou ensinando para você. Na semana que vem eu vou dar continuidade. Eu vou ensinar como renunciar, como vencer tudo isso. Passo a... Pastor, ensina agora. Se eu for entrar nisso aqui, eu vou mais 1 hora. E eu vou fazer uma série com você de 4 semanas. Agora deixa eu quebrar com você aqui um pensamento errado. Fala assim, um pensamento errado. Repete aí, um pensamento errado. Às vezes tem gente que fala assim, pastor, mas isso aí foi o Antigo Testamento. Eu estou lendo o Antigo Testamento e Salmos. A Bíblia toda fala sobre isso. Se você pegar o final do Apocalipse, fala assim, o final do Apocalipse. Lá no céu, aí Deus fala assim, no céu não haverá mais maldição. Pode procurar para mim aí, Pedro, depois aí. Ao final no Apocalipse, lá no céu, a Bíblia fala assim, não haverá mais maldição. Você sabe quando é que não haverá mais maldição? Fala assim, no céu. Fala no céu. Jesus falou sobre isso. Final do Apocalipse. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Onde é que é isso aqui? Na cidade santa, na Nova Jerusalém celestial. A Bíblia diz que nesta cidade não haverá maldição nela. Estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Você sabe onde é que não vai ter mais maldição? Onde? No céu.
Lá não vai ter mais. Mas hoje não. Fala assim, hoje é batalha espiritual. Fala mais alto, batalha espiritual. Aí Jesus, eu posso finalizar? Posso ou não posso? Eu vou finalizar esse primeiro tópico com você. Jesus em Mateus 23. Mateus, põe aqui para mim, ó. Mateus 23, 25. Deixa eu ver se eu leio no 25. Mateus 23, 25. Põe para mim aqui, está o 5 aí. Jesus, ele começa a falar com os fariseus, os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Hã? Os senhores da lei. Eles eram o quê? Fala mais alto. É os que ensinavam. Quem está entendendo? Levanta a mão. É os que tinham moral no negócio. É os caras que sabiam tudo na época. Escriba e fariseu. Jesus, a Bíblia diz que Jesus começou a conversar com eles. Aí Jesus falou assim, ó. Hipócritas, porque limpai o exterior do copo, do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Aí ele fala, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque eles são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Ó Jesus falando. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro está cheio de quê? De quê? Fala mais alto. Fala mais alto. Mas por dentro está cheio de iniquidade. O que eu falei para você? Iniquidade é um grau mais elevado do pecado e que passa de geração em geração. Tem iniquidade em vocês. Eles eram estudiosos, religiosos, conhecedor da lei, mas a iniquidade estava ali. Você sabe por quê? Porque o simples fato de uma pessoa conhecer a palavra de Deus, ou saber que Jesus existe, isso aí não vai mudar. Eles sabiam de tudo. Aí Jesus falou para eles assim, ó, vocês estão cheios de iniquidade. Aí Jesus começa a falar da iniquidade, olha só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificai o sepulcro dos profetas, adornai o túmulo dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais. Repete, nos dias dos nossos pais. Fala, igreja. Eles estão falando de quê? Geração? Olha, eles falando de geração passada com Jesus. Se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Eles falaram assim, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos sido cúmplices do sangue de quem? Aparentemente, eles estavam contra o que fizeram com quem? Fala assim, eles estão contra. Fala, na mente deles, eles estão contra. Aí Jesus fala assim, ó. Assim, olha Jesus falando, contra vós mesmo, provais ou testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Jesus falou assim, então vocês estão dizendo que vocês são filhos dos que mataram os? Duas gerações. Fala, duas gerações. Fala, igreja. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. O que Jesus está dizendo? Vocês vão fazer a mesma coisa que seus pais fizeram. Jesus está dizendo assim, vocês vão fazer a mesma coisa que os seus pais fizeram. Vocês vão praticar a mesma coisa. Aí Jesus fala assim, ó. Serpente, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Aí Jesus fala assim, ó. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas,
uns matarei, os outros vocês vão crucificar, outros vocês vão açoitar nas vossas sinagogas e perseguirei de cidade em... Deixa. Jesus está dizendo assim, você está falando dos seus pais, mas vocês vão praticar as mesmas coisas que ele. Você sabe o que Jesus estava falando? Maldição hereditária, ou herança espiritual. Aí eu finalizo. Muda. Para que sobre vocês recaia o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. O que é derramar sobre eles? O sangue de quem? Fala de Abel. E o sangue de quem? De Zacarias. Seria derramado sobre eles. Mas foram eles que mataram? Foram eles que mataram? Quem matou? Fala mais alto, igreja. Quem matou? Mas Jesus falou assim, vai derramar sobre vocês. Você sabe por quê? Porque os seus pais praticaram a iniquidade. A iniquidade estão com vocês e vocês estão repetindo a mesma coisa. É por isso que você vê que uma pessoa às vezes é abusada, e porque ela é abusada, ao invés dela tomar raiva do abuso, ela vira um abusador. Você sabe quem são a maioria dos pedófilos? Pessoas que foram abusadas. Conversa com aquela pessoa que sofre com homossexualismo, um grupo muito grande, eu não estou dizendo todos, mas foram abusados. Aí abusa outro, aí o outro abusa outro, vai virando uma herança. E posso falar? Fala ou não falo? A maioria dos casos é dentro de casa. Não é gente de longe não, é dentro de casa. Quem está entendendo? Levanta a mão. É um tio, é o padrinho. Quem está entendendo? Levanta a mão assim, ó. Padrasto, até pai. Eu vou ficando irado quando eu falo isso, eu tenho que calmar. Quem está entendendo? Levanta a mão assim. Genésio, e o abusado vira abusador. É um demônio que vai caminhando. Vai caminhando, o pastor Gilson. Família, hein? Aí você vê assim, família que é só sangue derramado. Família que é doença. Família que é miséria. Família que é amarração. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quais portas você está abrindo para a sua geração? Pastor, estou com raiva de você. Você falou da minha imagem. Não fica com raiva de mim, não. Fica com raiva de Deus que está falando isso. Não sou eu. Ah, pastor, falou do meu horóscopo, que eu gosto. Eu comprei até revista lá da banca. Não, é Deus que está falando com você. Você não entende o que está acontecendo. Olha para mim. Está vendo esses buracos no telhado aqui, ó? Esse lugar que tiramos as placas? É como se fosse assim, ó. Alguns fechados, alguns. Aqui, uma placa escura, aberta. Ali, uma placa clara, luz, trevas, vai sendo aberto, fechado. A nossa vida é assim. Eu estou ensinando para você, eu não contei nenhuma história para você até agora. Eu estou ensinando para você a palavra de quem? Quais as portas que você está abrindo? Quais as portas? Deixa eu te falar uma coisa. Quais as portas que você está abrindo? A pornografia abre uma janela espiritual. O assassinato abre uma janela espiritual. São janelas que são abertas. Você já percebeu? Olha para mim. Você já percebeu que quando dá no jornal uma coisa, começa a repetir? Ah, fulano fez isso, pulou do prédio, aí o outro pulou do prédio. Principalmente quando é artista, vai acontecendo sempre assim, a mesma coisa, já viu? São janelas, olha para cá. Eu vou parar aqui, semana que vem eu vou continuar. Semana que vem eu vou falar de Caim e Abel, semana que vem eu vou falar de Jeremias, eu vou falar de Daniel. Eu vou continuar falando semana que vem. Mas eu queria que você pensasse hoje, quais são as janelas que têm estado abertas?
Que às vezes a pessoa, João, está com a janela de amarração aberta e ela não entende, ela luta. Ela trabalha, ela batalha, mas aquele ali está aberto. É uma porta. Por isso que a Bíblia fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, Deus está falando de coisas espirituais. Você tem que entender isso. Semana que vem, eu queria que você fizesse uma coisa. Você vai escrever num papel tudo o que está dando errado. Tem aquele pedido de oração de cruz, William? Cadê ele? Acha para mim. Tem que ser rapidinho, William. Vê para mim, pastor Jesus. Está em algum lugar. Vou dar um pedido de oração para você. Eu vou orar agora. Semana que vem você vai trazer tudo aquilo que você quer renunciar. Escreva no papel. Quem está entendendo? Não mostra para... Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque isso é uma batalha sua com quem? Escreva no papel. Eu queria que você trouxesse a sua família. Você vai trazer quem? Fala mais alto. O máximo deles que você puder trazer, você vai trazer. Porque nós vamos dar as mãos. E eu vou levantar aqui na igreja um grande clamor de quebra de maldições hereditárias. Quem está entendendo? Levanta a mão, Senhor. Nenhum familiar seu vai colher frutos de iniquidade sua, e você não vai colher frutos maus de maldições dos seus descendentes. Você não vai. Posso falar? É triste quando às vezes você para e vê que a sua vida está se repetindo o que já aconteceu no passado com a avó e com a mãe. Aí a maldição tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Lá em casa morria todo mundo na cachaça, na bebida. Meu pai morreu na bebida. Meu tio, só cachaça, cachaça. Se olhar para todo mundo aqui, a cachaçada danada lá em casa. Deixa eu contar o que aconteceu lá em casa. Minha mãe do lado do caixão da minha avó. Minha avó morreu com doença de... Como é que chama, chefe? Coração? Chagas. No dia que minha avó morreu, minha mãe caiu no chão. Levou para o médico. Fez exame. Doença de... Na morte foi passada. Isso foi lá em casa. Meu irmão foi lá em casa orar para minha mãe começou a vomitar. Vomitando cachaça. Já não bebia cachaça, ó. Anos e anos e anos e... Anos, não bebia cachaça. Por que tinha cachaça no estômago dela? Sabe o que é isso? Uma janela que estava aberta lá, que foi fechada. E que o dia que essa janela foi fechada, acabou. Levanta sua mão direita assim, ó. Recebe o que eu vou dizer para você. Nessa série, coloca aqui, série Heranças Espirituais, que já estou terminando. Nessa série que eu estou ensinando para você, Deus, Ele vai fechar todas as janelas malignas e vai abrir janelas do céu sobre a sua vida, e você vai colher muitas coisas boas, e você vai plantar, a sua família vai colher, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem recebe, dá um glória a Deus aí se você está recebendo isso. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você vai ver a família começar a se converter, você vai ver bênção começar a chegar, você vai ver as coisas começarem a acontecer. Diga assim: está ligado em nome de Jesus? Está ligado isso aí? Tá ou não está? Você vai ver isso acontecer. Aquela jovem que estava correndo atrás de alguém, sabe o que ela vai fazer? Ela não vai correr mais, vão correr atrás dela. Fala assim: a maldição foi quebrada. Hã? A maldição foi quebrada, fala. Olha para mim, amada igreja, eu quero orar com você agora. Só que eu quero que você faça uma reflexão. Tudo que eu estou pregando. Se você quiser essa mensagem que eu preguei, manda para mim um oi que eu mando para você. Se eu ouvir de novo, e eu ouvi de novo, e eu ouvi de novo. Eu não terminei.
Semana que vem, olha para cá. Um tanto de gente pegou o cálice semana passada e disse que está hoje aqui, não chegou. Você acha que isso é normal? Não. E é o que ela precisava ouvir. Não chegou. Não chegou na igreja hoje. Semana passada muita gente disse assim, domingo que vem eu vou estar aí. Não chegou hoje. Olha para me terminar. Sai de achar. Sai de achar que é físico. E comece a entender que o que está acontecendo na sua vida é só um reflexo de como está o mundo espiritual. É só um reflexo. Aqui, ó. Você está vendo esse projetor aqui, ó? É o mundo espiritual. Isso aqui é a sua vida. O espiritual está projetando aqui, ó. Fala, está amarrado isso. Isso que eu estou entregando para você é o que Deus está me entregando esses dias. Se tiver alguma dúvida, me pergunta. Quem está entendendo? Levanta a mão assim, ó. Se tiver alguma dúvida, você me pergunta. Pastor, eu tenho uma dúvida. Se você me perguntar, eu tiro todas as suas dúvidas. Quem está entendendo? Levanta a mão. O que não pode, fala assim, o que não pode é a coisa ficar parada. Fala assim, o que não pode é eu estar na igreja vivendo debaixo de maldição. Fala assim, o que não pode é aquilo que está no passado me afetar. Ah, pastor, mas vai me afetar? Deixa eu só te falar uma coisa. Daniel ficou 70 anos no cativeiro. O cativeiro lá em Jeremias falou assim, ó, vai ter cativeiro 70 anos. Por quê? Porque o meu povo está me desonrando. Vai vir o cativeiro. Enquanto Daniel não entendeu que aquele cativeiro era, porque os 70 anos já tinha passado e ele ainda estava no cativeiro, por causa dos seus antepassados, do que foi profetizado. Aí o que ele fez? Ele fez uma oração que mudou tudo, o cativeiro acabou. Fala assim, uma oração muda o cativeiro. Você crê nisso? Então nós vamos fazer 4 semanas do mês de junho. Eu vou estar falando desse assunto às 4 semanas. Hoje eu falei 10%, eu tenho 90% para entregar para você. Quem me entendeu? Levanta a mão, Senhor. Eu tenho 90% para entregar para você. E Deus vai te mostrar todas as janelas que estão abertas, você vai fechar todas elas. Quem está entendendo? E as janelas e as portas que não foram abertas sobre a sua vida, todas serão abertas. Diga assim, eu creio. Dê uma salva de palmas para Jesus.